É, enfim, me entendi aqui. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui e dividir um pouquinho dos progressos, né, dos projetos dentro do Museu Nacional. Queria agradecer primeiramente ao convite da Vera Mangas, né, e, enfim, de todo esse grupo estar aqui junto para a gente discutir um tema tão importante que é o patrimônio em risco, né, em relação a incêndios. Bom, já fui apresentada e o talk vai ser Ongoing Recovery Actions and Looking Forward, the Future of Brazil's National Museum. Rapidamente, só para dar um contexto histórico, né? 1808, então, chega a corte portuguesa, né, no Brasil, fugindo, então, de Napoleão. E, em 1818, então, Dom João VI, então, funda o Museu Nacional, é o primeiro museu nacional, é o primeiro museu, né, de ciências no Brasil. Inicialmente, o prédio era no Campo de Santana, e em 1892, o museu, então, é transferido para a área da Quinta da Boa Vista, que é o palácio atualmente que a gente conhece. Em 1946, então, o Museu Nacional passa a fazer parte da UFRJ. Personagens importantes, né, que fazem parte da nossa história, que estiveram intimamente ligados ao museu, uma vez que eles habitaram, né, moraram no palácio da Quinta da Boa Vista. Dom Pedro I, né, aqui Dom João VI, que fundou o museu. A Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, veio, então, a princesa austríaca veio da Áustria, e depois ela era extremamente envolvida em área de mineralogia e geologia, então ela conseguiu trazer, né, vários itens importantes para a coleção de geologia. Era muito culta, né, então foi uma pessoa importante. Dom Pedro II, extremamente importante, trouxe toda a parte de bibliografia da Europa, abriu vários caminhos aqui para o museu, a parte toda também da coleção do Egito e da Teresa Cristina, que foi a esposa, né, de Dom Pedro II também, foi um momento importante. Parte de botânica também, ele era interessado, tinha coletas, inclusive a gente tem essicatas, né, que são as partes de plantas com o selo de Dom Pedro II. Então, tem esse contexto histórico importante. Aqui uma vista aérea, né? O palácio, na verdade, fica então sediado dentro da Quinta da Boa Vista. Essa ala aqui é a Alameda das Sapucais, é uma área super agradável, então é muito bem frequentado, né, por famílias. Então o museu realmente é uma área que tem uma área de lazer em volta, né? E muitas vezes é o primeiro museu das pessoas dentro do Rio de Janeiro a ser visitado. Então, tem todo esse contexto de lazer por ser dentro da Quinta da Boa Vista. Os departamentos, então, do museu incluem antropologia, botânica, entomologia, geologia e paleontologia, invertebrados e vertebrados. Dentro desses 6 departamentos, a gente tem 6 programas de pós-graduação, né? Aqui são os mais antigos, PPGás, que é de antropologia, zoologia e botânica. Eles datam, o primeiro foi de 68 do PPGás, e depois veio a zoologia e a botânica, então a gente tem algo de 50 a 40 e tantos anos já desses programas, foram os primeiros implementados, o que demonstra a importância, né, de pesquisa do museu, formação de recursos humanos, etc. As coleções, então, do museu contabilizam em cerca de 20 milhões de itens. Isso quer dizer indivíduos ou livros, né? A gente pode catalogar em forma de itens ou em forma de lotes, né? Essa contabilidade em forma de itens, dentro dessas áreas que eu acabei de falar anteriormente, né? Aqui só um pouquinho para ver em forma de gráfico, praticamente desses 20 milhões, mais de 50% de inseto, né? Depois a gente tem a parte do CMEAR, de arquivos históricos também, que é a parte de archive, né, que é importante. E depois temos vertebrados, antropologia, enfim, todas essas áreas que eu falei. E sendo que, com o incêndio do Museu Nacional, que eu vou falar agora mais detalhadamente, a gente teve realmente afetado, cerca de 80% desse acervo foi afetado durante o incêndio, especialmente por conta da entomologia. A entomologia ficava no 3º andar do palácio, que realmente colapsou e a gente praticamente perdeu quase que a coleção toda, né? Bom,
Mas nem tudo está perdido, né? A gente, já em 2014, a gente entrou nesse programa, que é o Sistema de Biodiversidade, né, do Brasil. Isso é catalogar a informação de coleções na internet de forma aberta, né? Isso foi um programa desenvolvido pelo MCTIC. Então, a gente conseguiu, a partir desse projeto, registrar 320 mil entradas. Tudo bem, é pequeno perante os 20 milhões, mas a gente já começou, isso já está online. A partir do CIBBR, você tem o GIBIF, que é a plataforma internacional para disponibilizar dados de biodiversidade também. Então, o CIBBR é um nó do GIBIF, e essas são algumas das coleções já com imagens e tudo mais. Então, realmente, é uma parcela pequena, mas a gente já tem esse pontapé inicial. Eu agora continuo como, né, na frente da Comissão de Coleções, e a gente está agora continuando esse trabalho com o auxílio do British Council. Então, a ideia é conseguir disponibilizar mais dados e estar com os dados de coleção um pouco mais disponíveis. Ao que falou ontem o Gabriel, a questão de abrir dados, da gente aproximar também mais, não só os pesquisadores, mas gestores, a população em geral, enfim, colocar mais disponíveis esses dados para a população, né? Então, para essa digitalização, a gente está usando o Specify, que é um programa de gerenciamento de coleções mais para a área de zoologia, que é de Open Data, né, de forma aberta. O Itanacan é um programa desenvolvido pelo Dalton, de Brasília, para antropologia. Isso ainda não começou, a gente vai começar agora esse ano, e o Jabot é um programa desenvolvido só para a botânica. A ideia depois é que esses dados se integrem, que a gente consiga, de fato, ter uma plataforma, né, que consiga se falar e ter um grande banco de dados de coleções do Museu Nacional. Em termos de exibição, né, para o público, essas são as áreas, né, Life of Fallujah, Egito, Mediterrâneo, culturas mediterrâneas, greco-romana, pré-colombiana, arqueologia, Brasil, etnologia, geologia, paleontologia e zoologia. Essas são algumas das peças famosas, né, que a gente já conhece, né, um pouco da coleção do Egito, trazido para o Brasil entre 1826 e 76 por Dom Pedro I e Dom Pedro II. Tinham cerca de 700 itens, né, dessa coleção. Foi severamente afetada com incêndio, obviamente. Teve a coleção greco-romana da Imperatriz, né, Teresa Cristina. Essa, por ser cerâmica, alguma coisa está sendo recuperada. A gente recebeu, né, o consulado e o embaixador italiano recentemente, para que a gente faça parceria de conservação e doação de peças similares desse tipo de sítio, de Herculano, né, e Pompeia, que são originalmente essas peças. Aqui um pouquinho, isso aqui é o Machalosaurus, né, topai, que foi recentemente tinha sido reconstruído, né? E só para a gente esclarecer, em 2003, então, a gente já tinha o plano museal do museu de pensar em tirar as coleções e pesquisas de dentro do palácio. Então, isso não é um assunto tão assim, queimou, agora vamos sair de dentro do palácio, não. Desde 2003, já tinha um projeto para tirar as coleções de dentro do palácio e a gente conseguir ficar nessa área do horto, que depois vou falar um pouquinho mais dela. Por sorte, a gente tem essa área do horto e é onde atualmente o museu está funcionando. É uma área anexa ao do palácio. Isso aqui é uma leve, né, esquema aqui da área do palácio. E aqui tem cerca de 40 mil metros quadrados, sendo que 20 mil metros quadrados é de áreas construídas e é onde que a gente está trabalhando no momento. Tá? Isso é só para mostrar que a gente já tinha enfim, todo esse planejamento de sair do palácio. Bom, no ano passado, então, foram os 200 anos do Museu Nacional, e a gente, então, comemorou, abrimos a Sala da Baleia, né, e nesse mesmo dia foi assinado o termo, né, do BNDES, né, de 20 milhões, era um projeto já antigo, e que envolvia nessa assinatura exatamente projeto de incêndio e pânico para o Palácio e para o anexo. Tá? Não é lá no Horto, não, tem um prédiozinho anexo ao Palácio que a gente também já estava planejando. Então, foi um momento de festa, né? E, contudo, logo em seguida, né, no 2 de setembro, a gente, então, vai ter o incêndio do Museu Nacional, extremamente impactante, né? Impactou
né, a comunidade, porque praticamente até hoje a gente visitou o palácio com vários de vocês aqui. Inicialmente os bombeiros achavam que eu consegui cortar o fogo, né, da metade, pelo menos, para salvar uma parte do prédio, contudo a água acabou, né, o planejamento realmente não existiu e, infelizmente, a gente teve uma perda muito grande. Né? Então, estão aí as cenas do incêndio, que todos já viram, né? Muita dor, né? Essa até é uma aluna minha. E esse até, coincidentemente, os fotógrafos que estavam lá na hora fotografou, esse é meu filho lá, meio desolado também, enfim, uma coisa meio drástica. Né? Bom, logo isso aí já é em seguida, esse aí já é o guindaste da Concrejato. A gente, no dia seguinte, na verdade, o MEC então compareceu, aportou 10 milhões, que foi o que a gente começou então a trabalhar com o escoramento, né, e o resgate. Então está aí as cenas de dentro do palácio. Mas não perdemos a capacidade de gerar conhecimento. Então, isso foi a primeira coisa importante, porque a sensação no dia seguinte é, bom, acabou tudo, acabou a coleção, estava todo mundo arrasado, mas a gente teve que se reinventar, né, por ter a pesquisa também. São 6 cursos de pós, como eu falei, né, e o sistema de assistência ao ensino, que é o primeiro sistema de sessão de assistência ao ensino que foi fundado ainda na época de Roquete Pinto, está trabalhando e está levando, então, todo esse conhecimento do museu à frente. Só para a gente ver aqui uma visão aérea, aqui é o palácio, esse aqui é o anexo que não foi afetado, então a gente tem ainda aqui coleções biológicas salvas, especialmente em vertebrados e paleontologia, né? Aqui o palácio totalmente afetado e aqui a área que a gente está trabalhando, então botânica, vertebrados, biblioteca e pavilhão de ensino estão funcionando e estão a pleno vapor lá, intactos, né? E a gente vai estar fazendo reforma, como eu vou mostrar agora. Além dessas 2 áreas, a gente ainda tem então esse terreno anexo, que é um terreno bem pertinho ali do Horto, e que é um terreno federal que a gente está pleiteando então junto ao governo federal. A gente tem uma sessão, vamos dizer, por tempo limitado, e agora a gente está na briga para conseguir uma sessão definitiva para poder realmente construir prédios definitivos. A gente tem projetos para prédios, vamos dizer, intermediários, o que causa uma, vamos dizer assim, uma estabilidade ainda, né? Mas a gente está aí nessa política para conseguir evoluir nessa coisa, né? Aqui, então, é a primeira etapa aqui do palácio, né? Aqui hoje vocês visitaram, então, essa parte toda do projeto já com os containers, foi realizado pela Concrejato e o escritório técnico, né, da UFRJ, ETU. A Concrejato também fez toda a parte, né, do escoramento, então estava assim, e a Concrejato tem que deixar assim, tudo lisinho, bonitinho, para que a gente possa, então, depois evoluir em cima dos projetos, né? E aqui também a cobertura que foi colocada recentemente, deve ter coisa de 1 mês e meio, mais ou menos. Também pelo ETU da UFRJ. Agora, então, a gente tem a restauração e construção das fachadas e telhados definitivos, que é pelo MEC Unesco. Então, na verdade, minto. A restauração e reconstrução das fachadas é o MEC, tá? Isso já tem, são 900 mil que tem agora em caixa para a gente fazer essa parte. E depois, então, também já está em andamento, inclusive a equipe aqui do pessoal da Unesco está presente, alguns, para fazer o projeto executivo da parte interna e o projeto básico do museológico. Tá? Então, a gente está nessa fase agora de começar a evoluir para o recheio do palácio também, além de começar a mexer nas fachadas. Tá? Então, eu sei que seria fase 1, fase 2 e fase 3. Né? Isso é uma maquete. São 13 mil metros quadrados de construção, só para vocês terem noção do tamanho do negócio. Tá? Isso é uma animação que foi feita. Para ver a dimensão do prédio. Ainda bem que a parte toda, né, de fora do palácio ficou, enfim, não afetada. Então, toda essa estrutura que a gente acabou de ver agora nesse 3D, ela ficou em pé, tem um escoramento, mas a gente não perdeu a estrutura do prédio, né, em si e fora. Essa é a mapa ali do Horto, né, então essa é a área construída. Além disso, nessa área do Horto, ele foi construído também para a parte de botânica. Essa área toda aqui é de verde,
Então, ela parece um mini jardim botânicozinho, não está trabalhado, não está muito cuidado, e a ideia é a gente trazer, né? A gente até conversou com o pessoal do Jardim Botânico, para que a gente possa, então, revitalizar essa parte e trazer, né, o público para conhecer, estudar, enfim, fazer uma área verde aí, habitada, né, para o público também. Esse é o projeto, então, da biblioteca. Isso, na verdade, já estava, então, previsto também com o BNDES. Agora os projetos já estão bem avançados e a gente começa, então, ainda esse ano, o projeto de reconfiguração da biblioteca, né? Inclusive, aqui também da Biblioteca Francisca Keller. A Biblioteca Central do Museu, que é uma biblioteca antiga, que foi onde tem as obras raras, a gente tem cerca de 2.000 obras raras na biblioteca antiga, ela é toda naquela área do Horto, que não foi afetado. É uma das bibliotecas mais antigas, a gente foi, inclusive, trazido vários desses volumes antigos por Dom Pedro II. Então, ela, graças a Deus, não foi afetada. Contudo, a Biblioteca Francisca Keller, que é da antropologia, era uma das maiores bibliotecas da América do Sul, foi totalmente perdida. No momento, agora, tem até um crowdfunding para tentar recuperar, mas os próprios pesquisadores chamaram, enfim, fizeram um claiming, né, um chamado para recompor os livros, né, da biblioteca perdida no incêndio. Então, a gente também já tem projeto para isso, né? E a gente agora já tem praticamente o projeto também de incêndio e pânico, né? Esse projeto, então, está envolvido aqui nessa segundo PRONAC do BNDES. Isso já foi enviado para os bombeiros, agora a gente está esperando, então, a volta, né? No caso, para o prédio da biblioteca. A gente também tem previsto aqui o anexo ali para o Miranda. E, em paralelo ao BNDES, a gente está fazendo outros projetos para esses prédios da Botânica, por exemplo, já tem um projeto, o prédio de ensino, enfim, a gente vai fazer tudo isso em um conjunto para que a gente não possa passar por nada parecido do que aconteceu, né, com o museu. Aqui é o papelzinho do bombeiro, só vai dizer que tem lá o carimbinho, né? E aí é a área do terreno, né? Então, praticamente o terreno também é relativamente grande, são cerca de 38.000 metros quadrados. E a ideia, então, é fazer uma área para os departamentos, né? Para a gente continuar e ampliar a nossa pesquisa, a gente está muito apertado no Horto. Uma área de um centro de visitação e aqui uma área livre para a gente poder expandir conforme a gente conseguir, enfim, ter planejamento, especialmente para coleções, que a gente vai precisar de novas instalações para as coleções. É pertinho do Horto, olha, bem perto. Aqui é o Horto Botânico. Tá? Aí já tem um projetinho do centro de visitações, a gente está na fase agora de tentar captar recurso para isso. Por que centro de visitação se o palácio vai ser exposição? Porque, na verdade, o palácio vai demorar muito. E a gente precisa ter, minimamente, uma articulação para receber acervo, para receber as pessoas. E isso são construções relativamente mais baratas, modulares. Então, a ideia é de tentar fazer uma coisa, vamos dizer, intermediária, para que a gente possa ficar, pelo menos, mais tranquilo e depois, enfim, migrar, né, para o palácio. E, obviamente, isso servir também de base, etc. e tal, né? Aí são os prédios modulares, né, para os departamentos. Isso também é projeto do ETU. E agora um pouquinho só do resgate. Tá? Então, esse é o procedimento, né? Tem a escavação, os containers, depois a limpeza, né? E tirar o abrasivo, né? A documentação, e depois você tem também uma peneiragem, né? Para conseguir, de fato, tirar o material lá de dentro. Então, algumas imagens. O pessoal hoje não conseguiu entrar, então, se você estivesse entrado no palácio, é essa visão que você tem. Os pesquisadores, né, devidamente com os EPIs, e especialmente aqui a área do Egito, então tem muita peça pequena, então tem todo um cuidado aí para a gente poder recuperar a maior parte possível dessas peças. Né? Depois tem essa parte de peneiragem, né, paleovertebrados, depois você tem uma documentação. Cada parte é numerada, é documentada, é fotografada e tudo isso é planilhado. A gente não tem ainda o gerenciamento de coleções de dados ainda. Isso tudo está sendo planilhado no Excel e a gente depois vai estar, enfim, evoluindo isso para um programa. De qualquer maneira, está tudo sendo... E essa aí é a área, enfim, ali no anexo, aqui em cima, onde está todo sendo feito o resgate. Higienização, né? Aqui toda a área de pré-colombiano, saiu muita coisa de cerâmica, né? Aqui, olha, que bacana.
É bem legal, né? Tem as coisas bem... Isso aqui tudo é reserva técnica, na verdade. A parte da exposição, como estava ali no meio, no segundo andar, colapsou muito. Mas aqui, realmente, a gente conseguiu recuperar bastante coisa. Aqui são as estatuetas egípcias. Esse aqui é um brasão que ficava bem na porta, né, da entrada do palácio. É do Peter Lund, é um paleontologista bem famoso. E a gente conseguiu recuperar, né, a estátua. Ok, 5 minutos. Aqui o crânio de Luzia, né? A réplica 3D foi feita já em vários moldes para a gente estar acompanhando, então a gente conseguiu recuperar 80% da Luzia, também foi uma coisa bem bacana. A gente tem um pessoal que tem uma expertise, né? O professor Sérgio Alex, ele, enfim, em colaboração com Jorge Lopes e colegas, estão desenvolvendo esses trabalhos de 3D antes do incêndio, e agora mais do que nunca. A gente tinha múmias digitalizadas. Esse gato é do museu também, né? É um gato múmia. Ele já estava digitalizado. Então, esse é um segundo livro desse grupo que está produzindo. Está saindo agora um terceiro livro. Então, a gente também tem esse expertise para evoluir enfim, projetos, né? Aqui o Bendegó, que vai ser um símbolo de reconstrução. Está lá ele lá. E aqui um pouco da greco-romana que salvou, que a gente já mostrou. Isso aqui é a comitiva italiana, interessada em saber como é que tinha ficado essa coisa. E aqui já é, logo depois, né, isso aqui já são as ações que a gente tem feito ali no palácio, ali fora. Então, o pessoal de ensino, né, os próprios pesquisadores também com os alunos têm as tendas, a gente vem recebendo o público. Né, logo depois do acidente, então, a gente botou fotos das pessoas, recebemos cartas, teve uma comoção, né, milhares de cartas internacionais, nacionais, os colégios, né, muita coisa bacana, né, de solidariedade, uma coisa incrível, né. Então, as crianças, isso tudo tem acontecido já após incêndio, né? Então, a gente está bem próximo aí do público, né? A gente fez 2 exposições, a primeira, então, foi na Casa da Moeda do Brasil, com Quando Nem Tudo Era Gelo, um projeto do professor Alexander Kellner na Antártica. Então, foi um sucesso também muito legal. E depois a gente fez a exposição também no CCBB com peças do resgate, e que teve também um sucesso de público enorme, foi bem bacana, né? Aqui, então, foi os 201 anos do Museu Nacional, foi agora em junho, uma festa muito legal, uma energia excelente, né? O Sesc ficou com a gente, deu uma cara super bacana. Todos foram para as tendas, enfim, foi um momento bem interessante da gente estar junto e renovar, né, essa energia de hashtag Museu Nacional Vive. Então, foi mais ou menos isso aqui. Foi um abraço no final, a gente conseguiu dar a volta no museu, né? Lotou, tinha gente saindo pelos tamancas. E as ações, então, a gente tem então, a Associação Amigos do Museu, que é esse site. Então, a gente tem esse e-mail, aqui é um e-mail geral, se você quiser, enfim, mandar alguma foto, se você quiser, tem alguém com acervo bacana, é um e-mail geral para entrar em contato com a gente. Cartas de apoio, na verdade, em instituições científicas também, a gente tem conseguido para dizer que apoia, que tem, de repente, um acervo bacana, que tem interesse em doar. Isso tudo é uma coisa estrategicamente, politicamente importante. E a ajuda financeira, a gente, né, recebeu a ajuda dos alemães, né, a embaixada alemã doou inicialmente 180 mil euros, né, tem uma outra parcela. O British Council também ajudou com essa parte de coleções, então está sendo super bacana para a gente evoluir no que eu falei inicialmente. A gente já tem alguns interesses de doação de peça, que é uma coisa mais complicada, mas a gente já tem alguns ganchos, né? E aqui, então, é a conta bancária, né? Obviamente, isso aí depois a gente tem sobrevivido, inclusive, com esse SOS, né? Uma vez que a gente não tem mais a entrada da coisa. E a UFRJ, é claro, tem caído, né, o orçamento da UFRJ, então, realmente, não é passar o chapéu, mas é uma coisa assim, a gente, de fato, tem sobrevivido e melhorado muitas das coisas que a gente tem feito com essas ações, né? Aí são algumas ações, então, gerais, né? O primeiro abraço pós-incêndio, algumas das cartas, a manifestação para os 200 anos aqui também, logo pós-incêndio, né? E é isso, queria agradecer a todos os parceiros, né, que estão com a gente, né, e de poder fazer parte aqui. Agradeço bastante a atenção de vocês e obrigada.